E este é o podcast Cá Entre Nós. A Miri nos convidou para bater papo falando sobre coisas que muitas vezes vivemos sozinhas e é muito melhor se compartilharmos. Eu sou Mari Bernini, influenciadora digital, comediante, mãe de 5 filhos e vamos hoje trazer muitos temas sensacionais, como maternidade real, leveza na maternidade, preocupação sobre telas, com profissionais extremamente criativos e interessantes, trazendo temas super atuais. E no Cá Entre Nós, a gente vai trazer muita informação importante, conversas que acolhem, que informam, que trazem informação transformando a vida, o jeito de viver, a maternidade. Hoje, eu quero dar as boas-vindas a você e agradecer a Miri por esse convite tão legal. Oferecimento Mili Love Care, linha dedicada aos cuidados materno e infantil, pensando nos bebês, nas mamães e em toda a família. Nos acompanhe também no Instagram, @milifraldas, conteúdos Mili Love Care, @mili.mulher, universo feminino, @mili, produtos e cuidados para toda a família. E para vir conversar com a gente, a nossa convidada, Tamires Mariano. Ela que é neurologista infantil, referência em neurodesenvolvimento, especialista em infância, comportamento e impacto de telas. Seja muito bem-vinda, Tamires! E a segunda convidada de hoje é Nicole Amorim, psicóloga clínica, especialista em saúde mental materna, psicologia perinatal, atua com identidade feminina, puerpério e saúde emocional materna. Seja muito bem-vinda, Nicole. Olá, meninas, que privilégio bater um papo hoje aqui com vocês. Acredito que a gente vai trazer muitas dicas super importantes para tantas mulheres que estão passando por desafios. A maternidade, ela não tem manual, ela não tem guia e muitas vezes nem tem absolutamente o certo e errado. Afinal, cada família vive do seu jeitinho, da sua forma, no seu estilo, mas é claro que existem nortes que podem fazer essa família ficar mais leve, mais feliz, enfim. Tamires, conta um pouquinho pra gente do seu trabalho. Olá, meninas. Boa tarde. Eu sou neurologista infantil e, atualmente, eu estou numa transição da minha carreira muito importante. Por muitos anos, eu fiquei muito focada no consultório, nos atendimentos do consultório, que eu continuo fazendo e é extremamente importante, e também no atendimento da parte de doenças raras. Eu trabalho muito com doenças raras, pois eu tenho um primo com uma doença rara, que foi o que me levou a fazer pediatria e depois neurologia infantil. Eu falo que é o meu propósito, E aí, em fevereiro de 2025, de tanto eu gastar uma boa parte da minha consulta falando sobre a importância da redução de telas, a importância de estruturar a rotina, a importância do autocuidado materno, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso passar metade da minha consulta, que é uma consulta cara, que as pessoas esperam bastante tempo e que eu tenho tanta coisa para dizer e organizar ali naquela 1 hora de consulta, falando sobre esse tema. Não que ele não seja importante, ele é muito, mas eu tinha vários outros assuntos para abordar. Aí eu falei, já sei, vou começar a postar alguns vídeos no Instagram, e aí na consulta eu falava para os pais, olha, vai lá e assiste esse vídeo, esse para você entender o porquê da importância da redução de telas, como fazer isso, quais conteúdos são melhores, quais conteúdos não são bons de jeito nenhum, o que é adequado para cada faixa etária. E assim foi. Na primeira semana de fevereiro, eu comecei a postar os vídeos. E eu postava um vídeo por dia, de segunda a sexta, um Reels. E deu muito certo, Eu comecei a viralizar, e em 1 ano eu fui de 12 mil seguidores para 2 milhões de seguidores, absolutamente no orgânico. Aí eu falei, caramba, as pessoas precisam muito desse tipo de informação. E aí, há alguns meses,
E eu tentando equilibrar todos os pratinhos, né? Assim, eu não sou mãe, mas tentando equilibrar de dar conta de tudo do consultório, dar conta do hospital, dar conta da parte acadêmica, da minha família e ainda produzir os conteúdos, porque eu falei, e quanto mais eu produzia conteúdo, mais eu via o quanto as pessoas tipo compartilhavam aquilo, perguntavam mais e queriam saber mais. E aí eu atualmente estou nessa fase em que eu comecei a me dedicar, estou fazendo uma transição entre reduzir um pouco os atendimentos para me colocar um pouco mais no meio digital para alcançar cada vez mais famílias, porque eu vejo que isso, assim eu consigo fazer a diferença para mais famílias, não só para aquelas famílias que podem pagar a minha consulta, seja presencial ou online, né? Então, essa é a fase em que eu estou. Então, inclusive, esse convite, estar aqui hoje, me deixa muito feliz, muito honrada, né? Porque a ideia é essa mesmo, que a gente consiga levar, né, informação de qualidade, porque hoje, um pouco do que você estava falando no começo, né, Mari, a gente tem tanta informação, é um excesso de informação e a gente não sabe nem o que seguir, porque uma pessoa diz isso, outra diz aquilo. Então, quanto mais pessoas confiáveis, que realmente estudaram para estar ali falando aquilo a gente estiver, né, na internet, melhor. Eu acho que hoje esse é o meu papel, esse é o momento que eu estou. Que legal, Tamires, saber um pouco mais sobre você. Uma coisa muito curiosa que você falou é sobre a importância da informação coesa, a informação correta na internet. Hoje na internet existem sim muitos profissionais contribuindo, né, com as informações, mas nem sempre aquele recorte faz sentido para a sua casa, para a sua vida. E, infelizmente, com a intenção de engajamento, muita gente vai colocar algumas coisas sensacionalistas, recortadas, e a gente precisa ter esse cuidado. Por isso, hoje a nossa convidada Tamires está aqui para falar de forma séria sobre esses assuntos tão importantes, focando inclusive nos perigos da tela. Nicole, que prazer ter você mais uma vez nesse evento da Mili, você que é psicóloga. Conta pra gente quem você é, conta da sua trajetória e quais são os principais desafios que você tem hoje no consultório. Agradeço mais uma vez a Mili para a gente estar juntas aqui, né, Mari, nessa duplinha. Eu sou psicóloga perinatal, eu atuo com mães durante a gestação, parto e pós-parto. Já vou aí completar 10 anos de carreira. E, além disso, eu sou fundadora do Maio Furtacor, um movimento nacional pela saúde mental materna. Então, eu também atuo muito nas redes sociais para trazer a pauta da saúde mental materna para dentro dos lares e para trazer informação de qualidade para a população, né, que carece muito desse olhar do como a forma com que se vive culturalmente a maternidade gera impactos individuais, né, gera impactos e sofrimentos dentro das casas. Eu acho que esse trio aqui é muito potente, porque, de um lado, a gente está falando de telas, do outro, a gente está falando do quanto também, se a gente está muito grudado, como você falou, Mari, as recomendações profissionais da internet, a gente se desconecta do que está acontecendo dentro das nossas casas, né? Então, a gente tem que ouvir os profissionais, mas tem que entender também qual é a nossa realidade, qual é a nossa vivência, qual é a nossa história, qual o contexto, que dia na vida da gente é aquele, né, e não ficar tão aprisionada aí às regras todas. E, além disso, né, sou mãe de 2. No nosso último evento aqui na Mili, eu estava grávida, a minha filhinha agora tem 1 ano, está andando, né? Então, sou mãe de 2 e fundadora da campanha Maio Furtacor. Que legal. Nicole, eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta bem desafiadora. Qual é o principal desafio da mãe atual e qual seria uma dica para a solução desse desafio? Eu acho que o maior desafio é o excesso de informação, né? Então, a gente vê o sofrimento mental materno aumentando na medida que a gente tem muito especialista e muita informação, né? Então, esse é um desafio. E uma dica, que eu acho dica de ouro, anotem essa dica, gente. Vocês já ouviram falar em unfollow terapêutico? Não. Não? Então, vem cá comigo. Unfollow terapêutico é quando você para de seguir perfis que te adoecem de alguma forma, que fazem você se sentir inferior, que fazem você se sentir incompetente, né?
Então, isso... Perfis de mães perfeitas Mães também. perfeitas, exato, Não é? exatamente. Sabe aquela Então, essa é mãe uma super dica. sorrindo no Instagram? Hoje ela já gritou. Mas a hora que a gente grita, a gente não posta. Peraí, deixa eu só fazer aqui um Reels que vai viralizar. Eu não aguento mais! Eu não aguento mais! Ninguém posta os momentos que a gente sente fracassada. E existem momentos que a gente se sente fracassada, né? Nada como um dia após o outro para a gente ser melhor. Mas a gente precisa lembrar que o Instagram é um palco, né? E que os bastidores, as pessoas não estão acompanhando. Adorei a sua dica. Então, é a gente parar de seguir pessoas que não nos fazem bem, tanto os profissionais quanto as pessoas de vida perfeita. Essas pessoas onde a gente está projetando, que estão projetando formatos de parentalidade reais. Né? Eu acho que a gente precisa ficar muito atenta a essa cilada, porque isso é causa de muito sofrimento e dessa sensação constante de insuficiência, de inadequação. Tá? Isso nos adoece. Claro. Vou fazer um complemento rapidinho. Quando eu comecei, eu falava muito sobre o que não podia assistir, né? Tipo, isso não pode, isso faz mal, isso piora a birra, isso, aquilo. E aí, uma grande amiga minha, dermatologista, eu estava lá fazendo botox com ela falou assim, amiga, posso te pedir uma coisa? Aí eu falei, o que foi? Ela, mulher, cada vez que eu abro o Instagram e vejo um reel seu, eu me sinto uma mãe tão ruim, porque eu vejo lá, não pode isso, não pode aquilo, e meus filhos estão vendo tudo aquilo, e eu fico desesperada. Ela, você não podia colocar um pouco o que pode fazer? O que pode assistir? E aí, lógico que eu já fazia isso, mas fazia muito menos, né? E aí eu fiquei reflexiva sobre isso, tanto que eu não esqueço isso. Isso tem mais de um ano, depois ela vai assistir esse episódio, a Larissa, e vai lembrar, né, e vai entender que eu tô falando dela. E os meus reels que mais viralizam, né, são falando sobre o que pode assistir. Porque eu acho que na maternidade real, né, o que as mulheres buscam, eu sei o que eu não posso fazer, né? Mas dentro da realidade que eu tenho, o que eu posso fazer para minimizar os danos, né? Já que eu vou ter que colocar na tela, o que eu poderia colocar que prejudicaria menos, né? Então, acho que entra um pouco dentro disso, né? Tamires, deixa eu ajudar a Mari um pouquinho. Fala, então, para a gente sobre, por exemplo, as telas no contexto de famílias que moram distantes. Eu sou uma pessoa que eu moro aqui em Curitiba há 10 anos e eu vivo totalmente longe da minha família. A única forma que meus filhos têm de conviver com a minha família que mora no Nordeste, por exemplo, e no Norte do país, é através das telas. E para não confundirem, fala um pouquinho para a gente do valor dessa tela afetiva e relacional. Da chamada de vídeo. Você diz, tá. Exato. Não, isso pode e deve ser feito, né? Até porque hoje a gente faz muito pouco ligação de áudio só, né? A gente faz muita ligação de vídeo. Então, essa é a tela que pode. Antes dos 2 anos, a gente pede para evitar até esse tipo de tela ou ser muito pouco, porque a criança, antes dos 2 anos, quando ela olha para a tela, ela é tanta informação e é tão diferente que não necessariamente ela vai focar no rosto da pessoa. Na maior parte das vezes ela não vai, né? Ela vai focar ali no brilho e em tudo. Mas então a gente usa antes dos 2 anos um pouco mais pontual. Mas a partir dos 2 anos, essa tela, para fazer chamada de vídeo com os familiares que estão longe ou com o pai que está viajando, ela pode e deve ser usada. Assim como mostrar vídeos da criança, fotos da família, né? Mas a chamada de vídeo hoje, gente, é um momento de conexão. Tela relacional. É uma tela relacional que pode e deve ser usada. Isso é muito tranquilo e pode acontecer. E aí isso pode acontecer, inclusive, naquele momento mais difícil de tirar a tela, que é a hora da refeição. Eu dou muito essa dica para as mães, porque a pior tela é a que eu falo assim, não comece. Porque se você colocar essa tela, essa é a mais difícil de tirar, que é a tela na hora da refeição. Mas para quem já tiver começado a usar essa tela, uma das maneiras da gente começar a tirar essa tela é, ao invés dele estar assistindo ali um desenho, fazer uma chamada de vídeo com alguém da família enquanto a criança está comendo. Porque daí a pessoa que está do outro lado, ela pode ir interagindo e falando, deixa eu ver o que você está comendo, agora pega a carninha, vamos ver você abrindo a boquinha. E aí você vai conseguindo tornar aquilo assim... Distanciar. E ficar menos prejudicial. Porque o problema da tela na hora da refeição é que a criança fica tão hipnotizada na tela que ela não presta atenção no que ela está comendo. E aí ela vai no automático. Óbvio que ela vai comer tudo.
E aí é um perigo muito grande, porque quando a gente fala de crianças atípicas, a gente reforça a seletividade alimentar, mas mesmo dentro de um contexto de criança atípica, eu estou estimulando algo que futuramente vai virar um transtorno alimentar, porque essa criança não vai prestar atenção no que ela está comendo, e aí a chance dela ter, né, dela ser obesa ou dela ter distúrbios alimentares é muito grande. Eu sempre dou o exemplo para os pais, antes de existir o celular, o tablet, esse uso abusivo de telas, se a gente pensar nos filmes que a gente assistia antigamente de pessoas, né, obesas, elas estavam sempre comendo na frente da TV. Então é óbvio que comer assistindo não faz bem em nenhum contexto. Nossa, Tamires, eu nunca tinha pensado nisso. Mas é muito comum quando a gente pensa num filme com uma cena de obesidade, pessoa com um fast food em frente à televisão. E agora a televisão está em cima da mesa. Né? Uma coisa, gente, quando a gente fala sobre maternidade leve, não comparação, é a gente entender que cada um vive a sua realidade. Existe a mãe que hoje quer uma dica, que ela quer entender como ela pode tirar as telas, e isso é um grande desafio. Talvez a principal dica, me corrige, Tamires, é tentar nunca dar. Eu acho que é mais fácil você aguentar não dar do que tirar. Fala sobre isso pra gente. Sem dúvida. As minhas amigas, porque no meu consultório praticamente não tem quem não tenha dado tela, a não ser para o segundo filho, né, ou uma família extremamente orientada, então aí eu atuo muito mais já nessa redução de telas. Mas pensando no contexto das minhas amigas, dos meus familiares, das outras médicas, principalmente neurologistas infantis que eu convivo, que sabem, né, os prejuízos, elas seguram até os 2 anos, muitas vezes até os 3 anos, 0 tela, porque se a criança nunca viu, ela não vai querer. E aí é aquilo, mas ela vai ver de vez em quando, mas ela não vai ter o interesse, né, gente? A TV vai estar ligada na casa de alguém da família, mas ela não está habituada com aquilo, então aquilo não vai prender. Ela vai ver alguém mexendo no celular, mas ela vai entender isso, que o celular é para chamada de vídeo, que o celular é para foto, que o celular é para jogar. Então, realmente, não dar nos primeiros anos é o caminho principal. E se você já deu, eu falo que uma dica que é muito simples, não é que seja fácil, mas é muito simples. Afinal, eu estou aqui para dar a dica, aí você vê como é que você vai fazer. Isso. Né? É tirar o celular e o tablet. Criança, assim como todos nós, deve assistir na televisão. Então, quando os pais tiram o celular da mão da criança, fica muito mais fácil, porque uma criança ficar hipnotizada na frente da TV tem que ser um conteúdo muito ruim, que aí é outro ponto, escolher os conteúdos, né? Então tem que ser um conteúdo hiperestimulante para ela ficar parada, hipnotizada na frente da TV por mais de 10, 20, 30 minutos. Vocês são mães aqui, vocês sabem disso. Se a tela tá ligada, mas é a tela da TV, ele tá brincando com os brinquedos que estão aqui, ele levanta, ele anda, passou o cachorrinho, ele vai mexer no cachorrinho, ele vai fazer outras coisas, e aí é óbvio que prejudica muito mais do que se eu estiver segurando o celular. E isso vale pra gente. Se a gente está mexendo no celular e fazendo qualquer coisa, alguém chama, a gente não escuta. Se a gente está andando, a gente tropeça, a gente, né, pode acontecer um acidente, tem coisas até graves, né, de pessoas que já morreram andando, caindo, olhando no celular, caiu de uma altura. O número de porque acidentes não viu. de trânsito, né? Porque a pessoa só no sinaleiro, só para responder rapidamente uma mensagem, tem crescido muito. Na verdade, Tamires, você e a Nicole trouxeram exatamente o mesmo problema para os pais e para os filhos. O problema atual hoje dos pais é a quantidade de informação na internet, de profissionais, de pessoas com vidas perfeitas. Qual é o desafio dos filhos hoje? Estar sendo exposto às telas. Então, é muito interessante que a gente entenda que o que a gente falar para o nosso filho, que é nocivo a tela, que ela não é legal, isso é uma coisa que pode persuadir, mas o exemplo arrasta. Talvez, para a gente melhorar o consumo de tela dos nossos filhos, é a gente que vai ter que desligar o celular. E, no fundo, se a gente também, perdão, Tamires, mas se a gente também for pensar quando essa tela ela pode ser protetiva, e aí eu entro na minha experiência de consultório, né? A gente tem uma pesquisa recente, 2025, 9 a cada 10 mulheres estão com sintomas de burnout materno no Brasil. As mulheres estão tendo parentalidades e maternidades extremamente isoladas, sem nenhum tipo de apoio, né? E muitas vezes a gente vai estar falando da tela como a intermediadora de um suporte que essa mulher não tem quando ela não tem nenhum.
né? Então, eu vejo muitas mulheres deprimidas, muitas mulheres mães solos, mães que não têm apoio conjugal, apoio familiar, enfim, criam esses filhos sós, e a tela é a fonte que ela tem para ela conseguir ir ao toalete. Então, muitas vezes a tela também entra num problema muito maior que a gente não está vendo, que é um recurso de proteção também da saúde mental materna. E, nesse sentido, a gente não pode esquecer. Né? Nossa, Nicole, muito legal. Eu acho que aí, trazendo esse desafio, a gente pode perguntar para a Tamires o que a gente pode dar de tela. Se for uma necessidade, né? Como ela disse, poxa, às vezes é um momento que a mãe precisa para ir ao banheiro, e na realidade dela, ela não tem ninguém para ajudá-la, para continuar brincando com essa criança, né? O que é que ela faz? Ou talvez que ela vai levar a criança para o banheiro assistindo isso, né? O que é que você aconselha? Quais são os tipos de tela que são os piores? Quais são os menos piores? Quais você diz, isso aqui você pode dar com tranquilidade, claro, sempre com um tempo determinado, né? Vamos lá. O que eu vou falar aqui, gente, serve tanto para uma família de crianças atípicas, né, quanto de crianças típicas. O que acontece? O único jeito da gente reduzir tela, seja com rede de apoio ou sem rede de apoio, é estruturando a rotina. Então, não tem como eu reduzir tela se a rotina não estiver bem estruturada. Então, a gente tem que partir da rotina e entender em quais momentos a tela entra. Se eu não souber, porque o problema não é a tela em si, é o que ela está substituindo. Eu estou usando a tela para quê? Eu estou usando a tela para acalmar quando ele está chorando, eu estou usando a tela para comer, eu estou usando a tela antes de dormir, eu estou usando a tela... Então, eu preciso entender qual é o comportamento que antecede o uso da tela, qual é a função dele, por que eu estou dando a tela. E uma coisa que a gente fala muito pouco, a gente fala muito sobre a tela ser um regulador emocional da criança, sobre ser uma chupeta emocional. Porque hoje a tela é isso. Antigamente a criança começava a chorar, a gente dava chupeta. Hoje a criança começa a chorar, a gente dá a tela. E aí sem julgamentos, que é muito mais fácil mesmo, né? Para na hora de chorar em 99% das vezes. Só que esse é um ciclo muito perigoso. Porque o cérebro da criança entende. Eu estou desconfortável, eu choro, eu ganho a tela. Eu estou entediada, eu choro, eu ganho a tela. Eu estou com fome, eu choro, eu ganho a tela. Eu estou com sono, eu choro, eu ganho a tela. Então, ele começa a entender que a tela ela é algo que substitui quase tudo e que dá um conforto em quase todos os momentos. Só que o real problema é o que começa a acontecer no cérebro dos pais, dessa mãe que vai dar a tela. Porque esse mesmo gatilho que é ativado na criança é ativado na mãe. Porque a mãe entende que a tela traz um conforto para ela. Porque ela dá a tela para o choro, para a birra, para aquele momento em que a criança está extremamente agitada e ela está exausta, para a criança, para ela poder ter um momento para ela. Então, esse é um ciclo de retroalimentação infinito, tanto para a mãe quanto para a criança. Então, a única maneira de fazer uma redução de telas eficaz com rede de apoio ou sem rede de apoio é estruturando essa rotina. Ah, mas como? Gente, a criança, no fundo, ela só quer a sua presença, de qualquer maneira. Então, eu estou lavando louça, bote ela do seu lado. Mas vai dar mais trabalho. Vai. Ela vai sujar, você vai ter que ficar ali um pouco mais de olho, você vai demorar mais para lavar a louça, mas o que ela quer é a sua presença. Então, trazer a criança para a rotina da família, seja ela qual for, e não precisa e nem deve ser uma rotina perfeita, a rotina real de vocês, é muito poderoso. As pessoas que eu conheço, que os filhos são 0 tela até os 2 anos, gente, a criança participa de tudo, desde o acordar, a arrumar a cama, a colocar a pasta na escova de dente, a depois guardar as coisas, a fazer o café da manhã. Porque quando essa criança não tem um super estímulo da tela, ela precisa encontrar o que fazer. Hoje, muitas vezes, o nosso medo é, mas o que ele vai ficar fazendo? O que a gente fazia? A gente encontra coisa para fazer. E o que eu vejo também, meninas, que é uma grande preocupação, essa geração tem tido mais dificuldade em esperar. Por quê? Quando a gente queria assistir o Tom e Jerry, passava na Xuxa de terça e quinta, no segundo bloco. Então, a gente esperava a terça, a quinta, o segundo bloco, para assistir o desenho que a gente queria. Hoje, e ainda tinha os intervalos, hoje você quer assistir o quê? Tá, na sua mão, na sua cara. A própria velocidade era outra.
Isso, os estímulos dos desenhos eram outros. A gente parece velha, né? Quando a gente fala, na minha época. Mas, enfim, a idade chegou mesmo, junto com a experiência e o constante aprendizado. O que a gente quer dizer aqui, gente, não é que a gente está fadado a viver sem telas, sem ter esse apoio, mas é que existe, dentro da necessidade, caminhos mais apropriados, mais saudáveis, né? Eu não terminei de responder a pergunta, que eu acho que isso é importante também. Então, qual seria a tela segura, né? A TV. Não existe. Eu falo para os pais assim, ó, gente, não tem justificativa para você entregar um celular na mão da criança estando dentro da sua casa. Porque dentro da sua casa tem tudo. Tem a televisão, tem o quarto dele, tem os brinquedos dele. Então, o celular não é brinquedo. Não sou eu que estou dizendo isso, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria soltou uma recomendação. A criança ela pode ter um celular ou ficar com o celular na mão acima dos 12 anos. Isso ainda é controverso, porque com 12 anos ela ainda não consegue dominar os perigos das telas. Então, como eu disse anteriormente, não é fácil, mas é simples. É só não dar o celular dentro de casa. Mas para não dar o celular dentro de casa, você não pode ficar usando o celular na frente do seu filho. Porque o que acontece hoje você senta para brincar com ele, tá aqui os brinquedos e você tá na tela. Você tá no celular. E hoje a gente faz o uso de 2 telas ao mesmo tempo. E aí eu me incluo nessa também. Às vezes a TV tá ligada e a gente tá como? Com o celular na mão. Com a TV ligada, eu usando o celular e querendo que ele brinque com o brinquedinho dele e fique quietinho. Como? É impossível. Então, a história do exemplo arrasta é isso. Eu falo para os pais, a hora que a criança estiver na escola, a hora que ela estiver dormindo, aí vocês usam o celular, mas o resto do tempo que a criança estiver ali, esconde o celular, vai para o banheiro para usar o celular, não deixa o celular à vista. Uma dica que eu dou também é criar, e isso serve para a família inteira, tá? Porque nós estamos viciados em telas. Então, isso também é para redução do uso de telas de nós adultos. Criar zonas livres de tela dentro de casa. E a mesa de refeição, gente, é uma delas. Até porque o celular é a coisa mais suja. É o pior momento para dar tela. É o pior momento para dar tela, é a refeição. Porque entra dentro de tudo aquilo que a gente falou e a gente perde a conexão. Hoje nós já temos pouco tempo em família. E a vida de todo mundo é muito corrida mesmo. Mudou, não dá pra gente achar que a gente vai voltar a criar filhos igual era antes, porque é outra realidade. Hoje a mulher trabalha, o homem trabalha, a gente tem que equilibrar muitas coisas. Antes era muito mais fácil você ter uma funcionária full time ali na sua casa. Hoje é super difícil, hoje a babá, ela cuida única e exclusivamente das coisas da criança, ela não vai te ajudar a tirar uma xícara se não for a xícara da criança, né, ali da mesa. Então tudo é mais difícil. E a mesa, ela é um momento sagrado, né? Assim, não sei, não vou entrar dentro do assunto religioso, né? Mas a mesa é bíblico, então a gente tem que comer na mesa. Independente da religião, do relacionamento, da criação de conexão. E aí, estando todo mundo ali na mesa, esse é um momento onde a gente tem que se conectar, olhar um para o outro, conversar. A criança, ela vai aprender a comer bem, vendo os pais comerem bem. Não consigo reunir todo mundo, mas então que seja a babá, mas aquele momento vai pôr a comida no prato da babá também e no da criança, e eles vão comer juntos e sem telas. E aí, se for fazer a transição, já que já usa a tela, faz a chamada de vídeo, né? Eu tenho uma prima que mora aqui no Paraná, e convive pouco com a família. E em alguns momentos que ela está fazendo a refeição com o filho dela, ela me liga, e aí eu participo desse momento da refeição com ele. Ele fica todo feliz querendo mostrar o que ele está comendo, né? Então, realmente, esse momento de conexão ali da mesa da família é muito importante. E aí, quando essa criança for assistir televisão, o tablet é a mesma coisa que o celular, gente. Então, o que eu digo? Tablet e celular é para quando vocês estiverem fora de casa. Eu estou fora de casa, eu estou sozinha no avião com a criança, ela está chorando, esgoelando. Eu posso dar? Pode, óbvio que pode. Eu estou no meio do shopping, estou só eu e ele estacou no chão, está chorando, eu não sei o que fazer, estou nervosa. Eu posso? Pode. A tela de celular e do tablet, ela é um SOS nos momentos externos. Dentro de casa, tem que ser TV. Se vocês conseguirem fazer isso, vocês vão ver que reduz o tempo de tela, assim, de maneira gigantesca. Um cuidado é a gente criar esse gatilho. Uma vez que ela se jogou no chão no shopping e você deu a tela, opa, peraí, como é que eu ganho a tela? Então, que entra dentro daquele ciclo da culpa que eu falei. Exato. Porque que a tela entra, mas por isso que tem que ser a exceção.
É a exceção, é naquele momento que você tá sozinha, tá sem rede de apoio, tá nervosa, porque vai ter dias que você vai estar com paciência para contornar aquilo, e vai ter dias que não. E aí, nesse dia que não, você usa e tá tudo bem. E é muito curioso, né, gente? Quando muitas vezes a gente perdeu a paciência, quando aquele dia a gente foi a mãe que a gente não quer ser, em geral, não é o dia que a criança está pior. É o dia que a gente está com mais pressa, é o dia que a gente tem um monte de WhatsApp para responder, é o dia que a gente está em cima do horário, é o dia que a gente está preocupado porque se a gente é comissionada, o valor ainda não caiu. Então, a gente também precisa olhar para si. Porque muitas vezes, quando a gente acaba cedendo à tela, ao doce, algumas coisas, também tem muito a ver como nós estamos. Por isso, eu quero aproveitar a Nicole e perguntar para a Nicole. Nicole, se você pudesse nos ajudar com uma dica para estarmos menos sobrecarregadas, qual seria ela? Olha, eu iria para a política imediatamente. Uma forma da gente estar menos sobrecarregada é a gente ter divisão igualitária de tarefas e de papéis. E aí isso passa por divisão de papéis, né? E pela convicção de que cuidado não tem gênero. Então, na medida em que as famílias estiverem dividindo melhor essas tarefas, a gente vai estar, né, com menos sobrecarga. Não tem outro caminho para a redução de sobrecarga, senão, na medida em que nós, mulheres, estamos no mercado de trabalho igualitariamente, em horas, não em salário, aos homens, nós vamos ter que pensar na divisão igualitária de tarefas do cuidado. E aí, nesse ponto, é muito importante relembrar, gente. Cuidado não tem gênero. Homens são tão capazes de cuidar de seus filhos e de sua prole quanto mulheres. Enquanto a gente não tiver absorvido essa informação e trazido para dentro das nossas casas, né, reivindicando que não há o que um pai possa fazer que uma mãe não seja capaz, né, ou o contrário, não há o que o pai seja capaz de fazer que uma mãe faça, que a mudança vem por aí, Mari. É divisão de tarefas. No cuidado. A sobrecarga, ela vem justamente de você querer assumir demandas e dar contas de tudo. É absolutamente impossível você estar performando em um trabalho de sucesso e estar estrelando como mãe. A partir do momento em que você decide, naquele momento da sua vida, onde você vai ser melhor. Esta semana, por exemplo, que antecede o Dia das Mães, eu que trabalho com publicidade, com show para as mães, onde eu estive sendo melhor foi nos shows, no trabalho, no meu profissional, né? Onde eu estou conquistando novos seguidores, onde eu estou fazendo dinheiro, onde eu estou agregando mais nessa semana? No meu trabalho. É lá onde eu quero ser melhor? Não. Eu acredito que nenhum sucesso profissional compensa o fracasso do lar, mas existem momentos em que eu preciso olhar para o meu trabalho. Hoje, né, depois daqui, eu volto o foco para a minha família, e aí quando eu quiser ser uma mãe que tem paciência, que senta, que brinca, que para entender as emoções, que escuta de verdade o filho com um tempo individual e de qualidade, eu não vou estar ganhando tanto dinheiro. E a vida é assim. A partir do momento que você entende que onde você vai colocar mais energia é onde você vai conseguir se destacar, faz parte você entender que o outro lado não vai estar brilhando e está tudo bem. Né? Afinal, gente, a infância dos nossos filhos são tão curtas. Eu tenho uma menina, minha mais velha, tem 9 anos. Por curiosidade, o meu segundo tem 8 anos, meu terceiro filho tem 5 anos, meu quarto filho tem 4 anos, ele fez essa semana, eu confundi. Ele tem 4 anos, ele fez recente, gente. E o meu caçula tem 2 anos. Então, para mim, é um grande desafio ter tempo individual, conseguir me conectar. Mas eu preciso encontrar momentos onde eu dou atenção individual para cada um. E neste momento, eu não vou estar ganhando tanto dinheiro. E aí essa parte vai ficar mais para o meu marido. Porém, eu também ganho dinheiro e trago dinheiro para casa, né? Por que não, quando eu estou ausente, eu acreditar que o meu marido dá conta de fazer? Ai, mas o meu marido não tem essa proatividade. Não é dos homens, né? Não estou dizendo todos, mas não é natural do homem olhar para as coisas domiciliares e sair fazendo. Às vezes, trocar uma lâmpada, gente, a gente tem que entender que leva 12 meses. Não foi dos homens até agora, sabe, Mari? Não Exatamente, foi dos homens. Não foi dos homens. Por isso, eles precisam ser sinalizados. Não deixe de solicitar,
de apontar, de pedir. Porque hoje os papéis estão todos muito misturados. E o que a Nicole estava falando é sobre a importância e a diferença que um pai presente faz na vida de um filho. Vamos falar mais sobre isso, na Nicole? saúde mental de uma mulher, né? A gente acabou de aprovar, gente, a lei do pai presente no Brasil. Então, a gente está falando, né, de uma vitória, a gente conseguiu... Meu Deus do céu, é muito triste pensar que isso tem que se tornar uma lei, né? A lei do pai presente no sentido que a licença paternidade no Brasil tinha 5 dias e agora a gente conseguiu estender para 20 dias nos próximos 3 anos. É uma grande... e resolveu, né? Brincadeira, né? A gente precisa acreditar que é por aí. Exato. Né? Os nossos filhos, Mari, os nossos filhos, homens, temos aí, você tem 4, né? Sim. 4 meninos, eu tenho 1. A gente já tem aqui no palco 5 meninos que 4 meninos e uma menina. 5 meninos que, quando se tornarem pais, eles vão ter direito a mais tempo do que os pais deles, né? Que tiveram 5 dias úteis de licença quando tiveram. Quando tiveram. Então, a gente precisa entender que a gente precisa reivindicar essa igualdade de papéis. Que 20 dias é uma primeira conquista de muitas coisas que ainda queremos angariar. Exato. E eu acho que pode começar nessa aprovação de lei desses primeiros 20 dias, né? Mas que ao longo do tempo a gente vai entender que a presença diária do pai faz muita diferença. Entendo, gente, que muitas somos mães solo, entendo que muitas mulheres não têm essa presença, né? Mas a gente está aqui para falar com todas, né, dentro da realidade de cada uma. Peça para o seu marido. De alguma forma emotiva, de alguma forma que seja mais persuasiva, mostrar para eles que esse papel também é deles. E mesmo que a gente tenha que falar 1, 2, 3 vezes, não desista. Porque quando a gente desiste e fala, tem que ficar pedindo, ele não faz, é exaustivo. Mas vamos fazer ele fazer. Porque isso é uma condição para a nossa saúde mental, né, Nicole? Exato. Na medida que essa mulher está sobrecarregada, ela vai falhar no cuidado. Né? E a gente tem estudos que já vão mostrar as repercussões de uma saúde mental precária na mulher, desde a gestação até 18 anos dessa criança, né? Trazendo aí evidências sobre riscos aumentados de suicídio, por exemplo, na adolescência. Então, é muito grave a não presença de um cuidado paterno, é muito grave a sobrecarga e os efeitos deletérios da sobrecarga materna na relação e no desenvolvimento dessa criança. Né? E a todo momento, quando a gente fala de saúde mental materna, a gente não está falando unicamente da mulher, gente, a gente está falando das próximas gerações. Uma criança que ela pode ser negligenciada pelo adoecimento da mãe. Né? E aí ela vai ter repercussões no desenvolvimento dela ao longo da vida. Então, a gente está cuidando da infância quando a gente está falando de saúde mental materna. A gente não está falando unicamente da mulher. É muito grave. E o que você acha, Nicole, que as mães poderiam se permitir mais, que hoje elas não fazem e compromete a sanidade, a felicidade, ou a felicidade geral da casa? Acho que as mulheres estão precisando também, saindo um pouco da questão política, mas as mulheres estão precisando também ser mais autênticas. Né? Quando eu estou palestrando, quando eu estou gravando um podcast, eu sempre pergunto, né, o que você gosta de fazer, o que você deixou de fazer quando se tornou mãe? Porque muitas de nós, quando a gente engravida, já começam e já dizem, olha, se prepara, você não vai mais dormir. Então, como que vai ser prazeroso isso? Você não vai mais dormir, você não vai fazer mais nada do que você gostava de fazer antes. Então, como é que dá para achar que a maternidade é legal? Eu acho que a gente pode, só te interrompendo, fazer uma reflexão com você que está nos acompanhando nesse podcast. Quem é você sem falar dos seus filhos, sem falar do seu casamento e sem falar do seu trabalho? Quem é você além dessas 3 coisas? Quem é você antes da maternidade? Né? Quem é você, Nicole, antes da maternidade? O que você gostava de fazer? O que você fazia mais? Nunca deixei de ser. Ai, que maravilhoso. Eu sou espalhafatosa, eu falo alto, eu gosto de tomar um chopp com as minhas amigas, eu gosto de samba, eu gosto de achar graça, sabe? Eu gosto de abraçar, eu gosto de sair depois do trabalho para o happy hour. Eu não deixei de fazer nada disso. É uma questão de honra. E eu acho que é importante que a mãe entenda que, assim como a Nicole, ela vai fazer, porém, ao mesmo tempo, você não é mais a sua prioridade. Você também não vai para o happy hour todo dia? Não. Não, mas existe essa divisão de papéis, de cuidado, que me permite.
né? Então, eu tenho dentro da minha casa uma divisão de papéis de cuidado com as duas crianças. Então, Sim. eu tenho um marido, um pai, que faz o papel de pai. Então, eu saio com uma certa frequência, sim. Não sempre, mas se ele não estivesse fazendo o papel dele, eu estaria aprisionada ao papel materno. Você entende como é um efeito dominó? Absolutamente. Então, eu só quis fazer essa ressalva porque muitas mães também entendem que, não, a maternidade não vai me mudar nada. Vai, amor. Vai mudar. Por um bom tempo, você não vai ser sua prioridade. Vai haver o tempo que você não vai conseguir ir no happy hour. Vai haver o momento em que você não faz o que você quer. Às vezes nem cocô na hora que você quer, né? Haverá o momento em que a sua dedicação será extrema, intensa, né? Porém, como a Nicole disse, se dividida com um companheiro, se compartilhada, né? E se você traz, além da maternidade, coisas que você gostava de fazer, aos poucos você pode ir retomando. O filho é a prioridade, mas ele não é exclusividade. Pode falar. Eu queria trazer um complemento. Eu não sou mãe. E aí, aqui uma reflexão para quem também não é mãe. As pessoas que não são mães, as mulheres, elas também têm dificuldade de se enxergarem para além da função do trabalho ou da família, porque é uma coisa meio cultural. Homem continua tendo hobbies, homem continua indo jogar futebol, homem, estou falando aqui de pessoas solteiras, tá, gente? Independente de ter filho ou não, para a gente ver como isso é mais profundo. Então, é normal o homem sair para jogar futebol, é normal o homem sair para jogar baralho, é normal o homem colecionar carrinho, é normal o homem colecionar super-heróis, é normal o homem colecionar revistinhas de super-heróis. E a mulher? A mulher, a gente é ensinada desde sempre a não ter hobbies. Se a mulher for sair para jogar qualquer tipo de coisa, nossa, que coisa estranha. Se a mulher for colecionar bonecas, todo mundo olha de uma maneira mais estranha. E aí isso amplifica dentro da maternidade. Mas essa reflexão, ela tem que ser feita também antes da maternidade, porque a gente já se perde antes da maternidade. E aí a gente entra na maternidade já com isso. Não, sua vida vai mudar. Mas antes da maternidade, depois que a gente vira adulta, já vem essa responsabilidade do tipo, não, a mulher tem que ser certinha, a boazinha, fazer as coisas de casa, ela não vai ficar saindo para jogar bola ou para jogar baralho ou para ficar indo fazer. Normalmente, mulher, vamos dizer, qual que é o hobby que algumas têm, né? Assim, salão, e aí é julgado como algo fútil. Né? O homem ir jogar bola, nossa, ele precisa do tempo dele. A mulher ir demais assim, né? Uma vez por semana no salão e passear, sair tomar um café com as amigas, do amigas. tipo, nossa, vida boa, só faz isso, né? Tá com tudo ganho. E nós somos julgadas por nós mesmas. Isso é algo que é muito difícil, né? Eu acho que o pior julgamento para a mulher, mãe ou não, são as próprias mulheres que fazem. Então, a gente precisa realmente falar mais sobre esse tema e resgatar isso, e essa identidade. A gente tem muito evidente hoje a medicina do estilo de vida, né? Que você vai falar melhor do que eu. Quando uma pessoa está bem, quando ela dorme bem, as mães aqui estão dormindo bem, gente, 8 horas sem interrupções. O filho está com 18. Não, acho que com 18 anos também já não dorme mais tão bem, não é mesmo, Nicole? Eu acho que a gente está reclamando de um momento que vai piorar, né? Então, o sono é um grande desafio para a maternidade e um dos pilares de uma vida saudável. O exercício, aí a gente não se permite jogar um beach tênis, jogar um futebol, um vôlei, fazer uma corrida. Ir na academia, há muito tempo, já não é mais luxo. Né? Hoje a gente sabe, a gente perde massa magra ao longo do tempo, e a mãe que não está fazendo um exercício, ela vai ter uma lesão brincando com as crianças, no pula-pula, numa gangorra, num parquinho. Então, se cuidar é muito além de só ter um tempo para si. É estar bem para ela, é estar bem para o filho. Né? E qual era o outro pilar? O sono. O sono, atividade física. E a alimentação saudável. E acho que aí vem outra coisa, né? A gente também come o que dá, na hora que dá. E será que isso é sinal de ser boa mãe? Você já reparou, Nicole, Tamires, que muitas vezes para a sociedade parece que para a mãe ser boa, ela tem que estar destruída. Se alimentar, né, dos restos. Né? Recolhendo os caquinhos. Eu tive 5 filhos, eu bati mais de 90 quilos, eu estive obesa, né? Eu venho de uma família de pessoas obesas, eu luto contra uma alimentação que é uma válvula de escape. E depois que eu tive meus 5 filhos, eu falei, eu vou me cuidar. Né? Eu perdi quase 30 quilos, voltei para a academia,
coloquei extensão no cabelo. E às vezes as pessoas falam, você tem 5 filhos? Por quê? Eu tinha que estar arregaçada porque eu tenho 5 filhos? É isso o esperado, porque muitas vezes esse é o nosso comportamento, não é mesmo, Nicole? Então, a gente se permitir, eu acho que é uma coisa bem importante de ser colocada como prioridade. De não esquecer de si, que o melhor cuidado que uma mulher pode ter com seu filho é de não esquecer de si, de se priorizar. Quando a gente fala a metáfora tão utilizada da máscara de oxigênio, né? Essa mulher, ela Fala só dessa vai... metáfora, novamente, que você já falou em outro momento com a Mili, foi muito legal. Antes de colocar a máscara de oxigênio na criança, é necessário botar em si mesmo. Essa metáfora que é muito utilizada dentro dos voos, né, comerciais, a gente precisa estar lembrando disso dentro da maternidade. Lembrar que o melhor presente que a gente pode deixar para nossos filhos tem a ver com o nosso bem-estar e as memórias. Né? Eu sempre pergunto, qual memória que você vai deixar para o seu filho? Qual memória que você gostaria que seu filho tivesse de você? Eu gostaria que meus filhos tivessem a memória de muitas gargalhadas, de eu ser uma pessoa muito divertida e sempre rindo, e não uma mulher sempre estressada, frustrada. Né? Então, a gente precisa sempre estar pensando sobre esse legado emocional que a gente está deixando para as crianças. Você assistiu a sua mãe saindo com as amigas? Muito, e eu sempre conto. Eu vi minha mãe na televisão, ao vivo, dançando cara, caramba, cara, caraô, dos pés com banana, no carnaval do Recifolia. Por isso que, tá vendo? Olha, gente, a importância, como é mais mãe, fácil para ela. Agradeço muito, mãe, um beijo. Sempre agradeço, porque é a memória que eu tenho de uma mulher que é mãe e que não deixou de ser mulher. E, em geral, a gente repete comportamento, não é? Pode falar, você ia falar sobre isso. Isso é a prova de que o que vai ficar para os nossos filhos é realmente o que a gente viveu ali com eles, o que você foi de verdade, não aquilo que a gente maquiou de vez em quando nas viagens em família ou nos momentos pontuais. O que vai ficar e que vai levar é isso. Por isso que para você, e que bom, é tão fácil, é tão mais leve, você consegue fazer isso tão sem culpa de ser essa mulher que vive, que vibra e que leva isso e não se sente uma mãe ruim por isso. E puxando para o meu lado agora, né, do consultório com as mães atípicas, eu cuido muito da família. Eu acho que um grande diferencial meu no consultório é porque eu não consigo e nem posso tratar só a criança. Então, muitas vezes eu passo parte da consulta falando com os pais. E aí, quando é a primeira vez, primeira consulta, né? Eu vou um pouquinho, na segunda, terceira, eles já entendem isso. Eu já começo a consulta, mas como você está? Ah, não. Mas você está indo ao psiquiatra? Ah, não, que medicação que você está tomando? Mas essa medicação está te dando algum efeito colateral? Como que está a sua vida sexual? Você e seu marido estão bem? Eu realmente cuido da família, porque é muito claro para a gente que trabalha, né, com crianças neurodivergentes, que se a família, gente, não tiver estruturada e minimamente bem, e aí independente se é uma mãe solo, se são 2 mães, se são 2 pais, se é um casal, se é a avó quem está cuidando, se essa criança vive num contexto onde mora com a avó, com o tio, com outras pessoas, essa estrutura da criança, né, essa base familiar, ela precisa estar bem, precisa estar saudável e precisa se enxergar um pouquinho além da criança. Aí vocês imaginam, né, eu trabalho com doenças raras gravíssimas, onde a mãe tem muita dificuldade, às vezes, de se enxergar em qualquer papel que não seja cuidando do filho, porque eu trabalho com crianças que usam ventilação mecânica, traqueostomizada, que dependem de cuidados intensivos 24 horas por dia. E mesmo para essas mães, eu tento resgatar isso, de você precisa ter um momento que seja seu, nem que sejam 20 minutos, que seja o seu horário do banho, onde você vai se desligar de tudo, colocar ali uma música e todos ter... somos frutos do meio, independente do que você consegue fazer, que você faça. E um outro desafio, Tamires, que eu vejo é que, às vezes, os 20 minutos que a gente tem, a gente vai consumir o quê? Celular. O celular, quando você entra para ficar 5 minutos, daqui a pouco você ficou 30 e sai triste dali, porque a gente não fez o quê? Unfollow terapêutico. Unfollow terapia. Né? Vou adotar. Faz uma faxina, gente, das pessoas que não estão te agregando. Deixa só nós 3 no Insta de vocês.
Sempre digo para as mães, parem de seguir, deixa só a gente. De resto, vocês podem parar de seguir profissional que está dizendo o que você tem que fazer, né? Confiar mais no bom senso e no amor que você sente pelos seus filhos. Um gancho rapidinho. Claro. Por que a gente acha, às vezes escutaram, se nós adultos, que não temos tempo para nada, ainda mais vocês que são mães, entram no celular para ficar 20 minutos e fica 30, 40, como a gente acha que uma criança vai ter controle? Como que você acha que vai entregar o celular para a criança e sorrindo? Falar que... E aí, obrigada, mãe, agora é a hora de tirar o celular e vai ficar tudo bem. É dopamina barata, né, gente? Não tem como, gente. A gente se entrega ali. Se a gente se organizar, como a doutora disse, tentando criar uma rotina, quem sabe numa rotina dessa, ao invés de ficar no celular, contar com a participação de uma outra pessoa, né? Como a Nicole disse, a gente sai para fazer uma caminhada, a gente sai para tomar um café. Nós somos todos frutos do meio. Como a Tamires acabou de dizer. Vocês já ouviram aquele ditado que as pessoas fazem terapia para lidar com as outras pessoas que não fazem? Nós, que estamos preocupadas em ser melhores, podemos transformar o comportamento das outras pessoas, em especial dos nossos filhos, o nosso relacionamento, né? Uma outra coisa, achei muito interessante a Nicole trazer que a mãe dela dançou cara, caramba, caraô, e ela se orgulhou. Para a Nicole é fácil sair sem se sentir culpada. Ela já entendeu que ela vai pro chiclete com banana. Pro chiclete com banana, nem era isso que eu ia falar. Que ela vai pra Macarena, pro chiclete com banana, pra pipoca no carnaval, e que ela entende que esse é o comportamento ideal. Por quê? Porque a mãe dela fez isso. O que nós estamos falando que os nossos filhos podem fazer? Por que quando a gente vai sair com as amigas, para ele não chorar, você fala, a mamãe vai ter que trabalhar? Não. A mamãe vai sair com uma amiga, né? E quando a gente vai trabalhar, a gente não vai falar assim, a mamãe vai trabalhar porque tem que ganhar dinheiro. Não. A mamãe vai trabalhar porque o trabalho da mamãe faz bem para outras pessoas. E porque a mamãe se sente feliz trabalhando. Então, são cuidados de coisas que vieram da nossa história, como o homem não cuida dos filhos, como tantas outras coisas que a gente traz no nosso DNA, no que foi dito, na história, e a gente vai repetindo. A gente pode ser uma geração divisora de águas. A gente pode transformar tudo que foi dito. Nós somos uma geração que aprendeu datilografia e que hoje lida com a inteligência artificial. Eu acho difícil haver outra geração que passou por tanta transformação. Por que não a transformação de comportamento? A transformação mental? Por que não a transformação dos relacionamentos? Quantas vezes, quando a gente está chateada, arrasada, a gente fala, é porque o papai, sabe, ele não está sendo legal com a mamãe. Eu estou ensinando minha filha a procurar um cara ruim, né? Então, começa o cuidado da gente cuidando da nossa saúde mental, da gente entendendo quem a gente quer ser. Qual é o meio, qual é a terra fértil que eu quero ser para os meus filhos crescerem, tendo em mim um modelo, uma inspiração, né? Agora, meninas, eu queria muito que vocês dissessem para mim o que vocês gostariam deste nosso podcast da Mili, que toda mãe precisa ouvir. Quem conseguir respirar e pensar mais rápido, tá, Melissa? Eu acho que a mensagem que eu queria deixar, muito importante, é que a criança... Hoje a gente vive num mundo onde tudo é muito rápido, a gente tem excesso de informações, a gente tem muita informação, a gente tem muito estímulo, e isso trouxe muita coisa boa, é óbvio, facilitou a nossa vida de muitas maneiras. Mas a criança, ela continua precisando do básico, de presença, de rotina e de previsibilidade. E uma presença, uma rotina e uma previsibilidade real, dentro da realidade de vocês. Não precisa ser perfeito, gente, nem deve, porque senão ela vai crescer achando que o mundo é, né, um comercial de margarina, e ele não é. Então, eu queria que vocês, como mães e quem estiver assistindo, entenda que, mesmo triste, mesmo cansada, mesmo estressada, mesmo não tendo talvez o recurso que você gostaria, ou tal brinquedo, ou não conseguindo colocar ele na escola que ele precisa, que você esteja mais presente, que você estruture a rotina do seu filho e que você crie momentos de conexão, porque no final é o que ele vai lembrar. Talvez
a Nicole não lembre para quais lugares a família dela levou ela para viajar, que presentes ela ganhou, mas ela lembra da mãe rindo, da mãe vivendo, da mãe, né, na TV. Então, no final, a gente guarda as memórias, as sensações. E a rotina, ela é muito poderosa. Então, aquilo que a gente repete, mesmo as coisas simples. Eu tenho memórias como, por exemplo, toda quarta-feira era dia de fazer esfirra, todo mundo em família. Isso me marcou muito mais do que os presentes ou as viagens, né, que eu fiz com os meus pais. Então, a rotina, ela é muito poderosa. E quando eu digo isso, não é, fazer um cronograma, porque isso muitas vezes é importante mesmo, né? Vai acordar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas é incluir o filho de vocês na rotina de vocês. Vou limpar a casa agora, vem cá. A mamãe vai trabalhar, senta aqui do lado da mamãe com um livrinho. A mamãe vai fazer tal coisa agora, senta aqui com a mamãe. Tá dentro do carro ali no básico, ao invés da criança ficar na tela e você tá ali ouvindo sua música ou tentando resolver alguma coisa, vai conversando com seu filho, né? Vai entregando e vivendo aquele momento. Então, por mais que todos nós estejamos acelerados, hiperconectados, hiperestimulados, o que todos nós precisamos, e aí para a criança é fundamental, é isso: presença, rotina, previsibilidade, conexão. Eu diria que você está fazendo um excelente trabalho, confia mais no seu bom senso, no seu amor, do que nas milhares de informações que podem fazer você se perder desse caminho de conexão com seu filho. Gostaram, meninas? Vão colocar tudo em prática a partir de agora? Para quem ainda não me segue, o meu Instagram é @doutora_Tamires_Mariano. E a mensagem final que eu quero deixar para vocês é: o excesso de tela desmantela, mas a rotina constrói e reorganiza. Se você ainda não me segue, o meu @ é a.nicoleamorim. E a mensagem que eu gostaria de deixar é que saúde mental materna não é pauta unicamente da mulher, mas da infância. Então, só é possível mudar o mundo cuidando de quem cuida de todo mundo. Quero um aplauso para as minhas companheiras que foram sensacionais. Que delícia, hein? A gente batia mais um tempão falando sobre isso, né? E que curioso ver como as coisas se complementam, né, gente? Aqui uma neuroinfantil, uma psicóloga materna e tudo está tão relacionado. Queria agora, meninas, mais uma vez agradecer a disponibilidade e a presença de vocês. Esse foi só o nosso primeiro episódio. E antes de finalizá-lo, nós gostaríamos de saber se vocês querem participar fazendo alguma pergunta. Seria super legal. E quem não fizer, daí já pode ir embora. Mentira. Oi, tudo bem? Eu queria saber, como mãe, se vocês têm uma dica para como fazer o meu marido usar menos telas na frente da minha filha. Isso aí é um desafio, né? A gente se conscientiza, mas os homens já têm um pouco mais de dificuldade. Vocês têm alguma dica? Assim, além de matar ele e tal? Falar, eu estou passando em frente à rua do cartório. Vou perguntar quanto custa o divórcio. Eu tenho uma dica bem simples. Brincadeira, mas é verdade. Coloque ele para me seguir. Eu falo muito... É sério. As mães dos meus pacientes encaminham muito os meus conteúdos, tipo, para o marido, para a avó. E a coisa que eu mais escuto, inclusive até das minhas amigas. Amiga, agora ele virou fiscal de tudo. Ele mesmo chega para mim e fala, mas esse desenho não pode, mas isso não pode. Aquilo ali não pode, fazer assim não pode. Então, essa é uma dica. E a outra seria realmente, assim como a gente faz com os adolescentes e crianças maiores, realmente explicar os malefícios e o quanto o exemplo é importante. E com coisas básicas mesmo. Se a gente quer que o filho coma bem, a gente tem que comer bem. Se a gente quer que o filho leia, a gente tem que ler perto dele. Se a gente quer que a criança não fique viciada em telas, a gente não pode usar telas. E aí propor aqueles acordos que eu falei de algumas zonas livres de tela. Então, na cozinha não, na sala, quando a gente estiver com ele, não. Até porque, gente, por mais que o filho fique muito tempo em casa, o filho normalmente dorme, deveria pelo menos, né? Dorme mais cedo, tem o tempo da escola, tem o tempo que ele está fazendo outra atividade, ou ele ir para outro cômodo para usar. Porque se a criança ficar vendo, a tela é viciante para todos nós. Nós estamos sem o nosso celular aqui. Mas se o nosso celular estivesse aqui, eu pelo menos já teria olhado por conta do horário, que eu sou meio... Agora que eu vi que tem um horário ali, né? Que eu tenho TDAH, eu não tinha percebido. Eu já ia ter olhado no meu celular algumas vezes. E tem alguns estudos que mostram isso, né? Se o celular está por perto,
a nossa atenção não é a mesma em qualquer atividade que a gente vai fazer. Então, tentar trazer isso de um jeito meio leve para ele, o quanto é importante que ele tenha horários específicos para usar a tela longe, zonas na casa para não usar e me seguir, porque daí, ó, vai dar certo. Não espere essa mudança na primeira conversa, né? Acho que paciência, reforço, rotina, porque é um desafio. Acho que nós estamos mais conscientes, a gente consome mais sobre educação, então a gente tem essa consciência dos malefícios, eles nem tanto, né? Legal, ótima pergunta. Eu deixaria também a dica complementar da Tamires, de que, como a Tamires não está aqui em Curitiba, por exemplo, dessa conversa ser intermediada por um profissional. Seja por um psicólogo, seja por um neurologista, porque eles ouvem muito mais. Um advogado. Eu intermedio muitas conversas no consultório, de trazer o marido, por exemplo. Eles ouvem muito mais quando eu estou falando do que quando elas. Então, nesse ponto de vista, usar a estratégia de um profissional como porta-voz. Porque, apesar, lógico, o teu conteúdo é maravilhoso, mas está na internet, te tira o lugar um pouco de ver num lugar de autoridade, que é levar numa consulta mesmo, sabe? Nem que seja falar com psiquiatra, com psicólogo, com pediatra, preciso que você oriente o fulaninho a como proceder. Eles ouvem muito mais um profissional falando, e às vezes na internet não tanto quanto ao vivo, assim, né? Legal, obrigada, Nicole. Gente, mais alguma pergunta? Seria bem legal. Ah, que ótimo. Vou começar aqui e depois eu vou para você, tá? Primeiro eu queria elogiar, que foi super fluido, bem gostoso. Então, vou começar pelo elogio e depois a minha pergunta é mais... Você pode começar, então, seguindo a gente, tá? Eu já tá sigo todas as então três. Tá ótimo, já ganhou um 10. Eu sigo e engajo ainda. Adoro. Gente, já pega um pão de queijo para ela vai ser a primeira a se servir, tá? Brincadeira. Então, a minha pergunta é para Tamires. Quando você trouxe isso da gente ficar com o celular, né? E já se sabe que a conversa não é a mesma quando o celular tá virado ou tá, né, em cima da mesa. E eu já li um estudo uma vez sobre a TV no background enquanto a criança... Não que ela está assistindo diretamente, mas ela está ali brincando na sala e a TV está ligada sem ninguém assistindo. Eu acho que isso é pouco falado também, mas também causa um impacto ali na concentração da criança e tudo mais. Eu queria saber se né, você pode trazer mais informações em relação a isso, ou se tem muitos vieses nesse estudo que, de repente... né, a gente tem que desconsiderar também. Não, é muito verdadeiro. Inclusive, não só a TV ligada, mas o excesso de brinquedos. Os estudos, e isso é muito real mesmo. Quanto mais estímulo tiver no ambiente, então, TV ligada, pessoas falando alto e muitos brinquedos espalhados pela sala, isso deixa a criança mais ansiosa e ela fica muito pouco tempo em cada brincadeira. Então, o mundo ideal seria realmente a TV ficar ligada só no momento em que tem o intuito dela assistir aquela tela, e aí com poucos brinquedos ou quase nenhum ali. Mas, por que eu não falei tanto disso e não falo tanto disso nas redes sociais? Porque se eu conseguir tirar essas crianças do celular e do tablet, mesmo que a TV fique ligada, já é um avanço. Mas... uma dica para vocês como mães em relação aos brinquedos e a tela é realmente tentar deixar a TV ligada só em alguns momentos, tipo esse, que você tem que fazer um negócio na cozinha, que você vai para o banheiro, porque daí você garante que a criança não vai sair da sala, porque se a TV estiver desligada e tiver ali só os brinquedos, ela vai correr para outro cômodo, e aí se você não estiver ali, né? E poucos brinquedos por vez. O rodízio de brinquedos, ele realmente é muito importante. Isso já tem estudos muito antigos mostrando isso, que aquela criança que brinca com poucos brinquedos por vez, ela se torna uma criança que consegue sustentar a atenção por mais tempo, né, numa mesma atividade, e, consequentemente, né, para o estudo e para a vida adulta dela, ela vai ser uma criança que também vai conseguir prestar mais atenção numa conversa, ela também vai conseguir se regular melhor. A criança que tem menos estímulos, ela explora mais esses. É o tal do ócio criativo, né? A gente cresceu assim, a gente não tinha com o que brincar, ou muito pouco, e aí a gente tinha que criar as brincadeiras, e isso nos fez uma geração que consegue improvisar, que consegue ali dar conta de tudo. E a geração atual, eles não sabem brincar.
Por isso que hoje, nas festinhas, nas coisas, se não tiver, né, um animador, alguém puxando, as crianças não sabem o que fazer. Então, realmente, é muito real e muito importante deixar a tela só em alguns momentos ali ligada e fazer esse rodízio dos brinquedos. Aí você guarda mesmo, deixa ali alguns, guarda os outros, depois vai trocando, né? Nada em excesso é bom, gente. Nada. Obrigada, viu? Temos mais uma pergunta aqui. Tudo bem? Eu estou grávida e já tenho um de 5 anos. Como que eu faço para evitar que esse bebê fique 0 telas até 2 anos, sendo que o de 5 já conquistou o horáriozinho dele, que ele pode ver um desenho ali depois da janta, depois de fazer a tarefa da escola, ou ele tem um períodozinho ali no fim de semana, sem fazer com que ele perca esse direito, achando que é por causa do irmão novo, tipo, agora eu não posso assistir porque ele não pode. Né? Então, como que eu faço com uma criança maior, para essa criança pequena ficar 0 telas até 2 anos? Tô louca para ouvir essa resposta. Quero ouvir. Bom, Eu vou responder isso Cria como em casas mãe diferentes, complemento, talvez. né? Mas o seu filho tem horário regrado de tela? Aí, e ele já tem 5, né? Bom, o que seria o ideal? Que você deixasse ele assistir nos momentos em que o pequenininho... No começo é mais fácil, porque o pequenininho vai dormir bastante e daí é tranquilo, né? Depois que ele tiver já com 1 aninho, 2 anos, né? Assim, acima de 1 aninho principalmente, que vai ficar um pouco mais difícil, aí talvez seja interessante... se você não conseguir, né? Se achar que o seu filho não vai ter a compreensão de mudar o horário, porque aí teria que ter uma conversa mesmo com ele, olha, filho, seu irmão ainda é pequenininho, ele não pode assistir, então a gente vai deixar você assistir quando ele estiver dormindo. Se achar que isso não vai ser tão legal, aí fazer essa conversa mediada com um profissional, ou colocar ele, né, assim, para ser acompanhado pela psicóloga, para conseguir fazer isso. Mas com 2, realmente, aqui eu acho que é quase impossível, tá? Sendo bem, bem, bem sincera. Mas talvez com 2, você ainda consiga, né, fazer isso, né? Que nos horários que ele dorme, ou então, se você quiser respeitar o horário do seu filho assistir, aí você sai com o pequenininho. Tipo, tira o pequenininho de casa nessa hora. Porque se for regrado, porque com 5 anos o que eu posso é 1 horinha de tela, né? A partir de 5, 2 horinhas. Então, teoricamente, daria para fazer essa negociação e aí faz um revezamento. Alguém fica meia horinha com o pequeno no quarto, sai para dar uma volta, sai, né? Ou se ele já tiver um pouquinho mais maduro, talvez essa conversa mediada por um profissional. Eu sugeriria divisão de tarefas. Então, cada um pega um filho né, e lide. Não, eu vou compartilhar uma coisa com vocês, gente, que eu raramente conto, porque cada casa funciona de uma forma, cada uma tem um tipo de relacionamento, umas têm marido, outras não. Mas na minha casa, dentro de casa, não tem televisão. E crianças não pegam celular. Ai, gostosona, conquistou. Não, a minha rotina permite isso, gente. E eu acho que o sucesso disso foi porque eu nunca dei. Né? Tenho certeza que se eu tivesse ousado dar, teria sido muito mais difícil tirar. E claro, gente, 5 filhos se fazem companhia. Eles têm idades muito próximas. Eu moro numa casa, eu moro em Londrina, onde o clima é quente, eu moro numa chácara. Então, eu não falo isso, eu não dou telas para os meus filhos, porque isso parece muito arrogante. Isso parece tipo, ai, nossa. Isso tem muito a ver com o meio que eu consegui estar hoje. Tem a ver com a minha profissão, que me dá flexibilidade para ficar 100% em casa de manhã e à tarde eles vão para a escola. Mas essa é a minha realidade, né? A gente, quando vai assistir alguma coisa, que aí é lá na área de fora de casa, a gente costuma assistir Querida, Encolhi as Crianças, O Rei Leão pela 1000ª vez, né? Filmes cristãos. E aí o desafio, assistir juntos. Porque muitas vezes a gente vê a tela como assim... Deixa eu fazer para resolver minhas coisas. E é uma necessidade, tá? Agora, quando a gente consegue assistir junto, é muito legal, porque depois isso nos respalda assuntos. Fala, nossa, gente, aquela hora que o Scar empurra ele, eu arrepio de lembrar. Aquela música que a gente ouve, depois a gente canta junto, é muito gostoso. Para mim, gente, como influenciadora digital, que trabalha no celular, que expõe a casa, que expõe os filhos. Imagina, gente, o meu grande desafio, as minhas telas, o meu trabalho, a minha família está tudo junto e misturado. Então,
eu queria dizer, me diz, eu não quero jamais passar à sua frente, você que tem todo o viés aí profissional, mas que também, se em alguns momentos você não conseguir fazer com o seu segundo filho a perfeição de ter mantido absolutamente sem telas, como no primeiro, faz parte. A minha primeira Se filha acolha. comeu doce com 3. O meu segundo filho comeu doce com 1. E hoje em dia a gente leva um pirulito na maternidade. Mentira, mentira, é brincadeira. Ainda mais se o conteúdo que o seu outro filho assistir for um conteúdo adequado, e aí não é tão prejudicial. Não é. Por isso a importância de escolher também bem o que É muito assistir. legal, Tamires. Eu acho que essas estratégias são extremamente válidas. Mas aí vem o que a Nicole traz. Não se cobre tanto. O segundo filho ressignifica a maternidade. Mostra pra gente que tem luz no fim do túnel. Ele vai te ensinar que nem tudo que você fez e deu certo é um sucesso seu. E nem tudo que você fez e deu errado foi falha sua. Porque cada um vem com o seu DNA. Né? Eu tenho um filho que come salada, que come bem, que não gosta de chocolate, que gosta de esporte, que pede desculpa. Mariana, o que você fez? Não sei. Se eu soubesse, eu tinha feito no 5, né? Mas aquilo é o que funcionou com o meu segundo filho, Francisco, né? Que também é o que joga a cadeira para o alto, né? E que às vezes tem, enfim, cada um com seu ponto positivo, negativo. Mas o que eu acho que a gente pode fazer é dar essa relaxada, né, Tamires, também. Com certeza. Mas Aproveita a isso viagem. de não ter Aproveita a TV, gente, por exemplo, TV no quarto. Não existe ter TV no quarto da criança. Então, ter uma só TV em casa, ou não, vários pais dos meus pacientes, mas aí são crianças atípicas, né? A gente precisa ser mais radical e tirar a TV. E eu também não fico falando isso, também para não parecer arrogante, mas eu não tenho TV e não assisto TV. Porque, enfim, eu uso meu tempo com outras coisas e tudo. Então, hoje, se eu tivesse um filho, seria muito fácil. Porque não tem TV na minha casa, eu tenho horários específicos para usar o celular, senão eu enlouqueço. E eu prefiro sempre o computador do que o celular. Né? Quando eu sento para responder o WhatsApp, para fazer tudo, eu ligo o computador, coloco um horário, que a demanda é infinita. Né? Se a gente for fazer tudo que tem que fazer, a gente não para, não. Então, às vezes, eu estou no meio de uma conversa, respondendo, deu meu horário, eu desligo e... Então, ter menos TVs em casa, eu acho que é uma dica excelente. Ou se você quiser fazer muitos filhos como eu, né? Você também vai tendo um para o outro para compartilhar. Depois eu vou descer para abraçar vocês, eu já passo a mão, de repente começa até a ovular, tá? Quem não quiser ovular, nem chega perto de mim, tá, gente? Brincadeira. Algum complemento, Nicole? Não, fantástico. Acho que é por aí mesmo. Alguém mais quer fazer? Acho que agora temos uma última pergunta, de acordo com o nosso tempo. O que vocês acham? Arrasou. Pode perguntar. Tem um microfone para ela aí? Eu queria fazer uma pergunta para a Nicole. Eu tenho um filho só, né? Você tem 5. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa diferença dos pesos da maternidade do filho único, da mãe que tem muito, que assim parece que você tem muitos filhos, é muito difícil porque multiplica muitos problemas. Mas a mãe que tem eu falo assim, eu tenho um filho, eu nunca imaginei que um homem ia me amar tanto, igual o meu filho. Porque é tudo mãe, mãe, mãe. É um amor, ele suga de uma maneira que não tem tamanho. Eu converso com outras amigas minhas que também só têm um filho, e elas falam, gente, será que se a gente tivesse mais um, ia ser mais fácil? E eu queria passar para você que vê isso na maternidade. Eu estava falando isso aqui nos bastidores. Eu estava dizendo que uma das minhas pacientes que teve alta mais rápida e que mais me ensinou, ela tem 4. Porque estrear, ter só um filho, né, traz um peso, uma medida muito severa. A mulher fica muito vulnerável a todas as opiniões e um lugar de segurança muito grande. Então, eu acho mais sofrido para uma mulher, né, pela minha experiência clínica, eu acho mais sofrido estar no teu lugar de um filho só, né, do alto grau de exigência aí no puerpério, né, nessa cruzada para a maternidade, do que a mulher que tem mais filhos. Né? Ela tem mais chances de se revisitar e de se desculpabilizar. E eu acho muito importante esse processo de desculpabilização. Então, tem uma cura muito grande com mais filhos em relação à culpa. Não sei se eu fui clara na minha resposta. Posso complementar, Nicole, Deve, como uma mãe por favor. de 5 filhos? Achei Por favor. muito interessante e acho que a Nicole está absolutamente correta. Por quê? Eu brinco que todo mundo deveria começar pelo segundo filho, porque no segundo filho é mais leve. Como é seu nome?
Cassiana. A minha primeira filha, ela come muito mal. Eu tenho uma dificuldade muito grande. A gente não dá telas, nananana, mas ela come mal. Por 2 anos ela não comeu carne, então eu tive que pensar como que eu ia fazer. E se eu só tivesse ela, eu ia pensar, eu fracassei na alimentação. E aí vem meu segundo, que come super bem. Sabe aquela cena da Era do Gelo? A gente vai viver, a gente vai morrer, sabe? Então eu tô assim, acertei, errei, acertei. Então, com mais filhos, a gente tem menos expectativas, né? Porque não deu certo em um, dá certo no outro. Eu já entendi que nem tudo é culpa minha, nem tudo é mérito meu. E também com mais filhos, eles se demandam sozinhos. Eles suprem suas demandas sozinhos, ainda mais os meus que são bem próximos, né? Então, eu ouço muito menos mãe com 5 do que você. E às vezes, quando as pessoas falam, nossa, meu Deus, você tem 5, e ela me fala assim, eu tenho só 1, eu falo, amiga, é mais puxado para você. Porque os meus filhos vão se dando conta entre eles, eu não preciso ficar criando tantas brincadeiras, eles por si já criam. É claro que eles brigam, uma boa parte. Isso que eu estou fazendo que eles fazem de legal é 10% do tempo, tá? 90% é briga. Então, eles brigam muito, mas toda essa energia também do aprendizado entre eles é muito legal. E a demanda da mãe com menos filhos tem menos expectativa. Eu não tenho como dar conta. Eu não dou conta. Gente, 5 filhos. Eu adoro dar atenção individual. Eu trabalho, eu viajo, né? Eu gosto de ser uma boa esposa. Eu saio para jantar com meu marido. Como que eu vou ser uma mãe que dá conta? Eu não dou conta. Eu dou conta do meu melhor. Eu faço o que eu posso fazer, né? Mas eu, por exemplo, saio para fazer atenção individual. Eu comecei em janeiro, o dia da atenção individual. Eu só fiz com 3, ainda falta 2. Não estou nem no meio do ano, era para fazer mensal. E tá tudo bem. Então, eu acho que a gente também pega mais leve com a gente quando a gente tem mais filhos. E para fechar, gente, o meu maior desafio no consultório é com a mãe que tem um filho só. Porque reduzir tela ou fazer 0 tela com um filho só é muito mais desafiador do que quando eu tenho 2, 3, muito mais. Eu quero agradecer você que acompanhou o nosso conteúdo. E se ele foi valioso para você, compartilha com alguém que vai gostar. E se você não está nos seguindo, siga nosso canal, que tem muito conteúdo legal vindo por aí. Muito obrigada, meninas maravilhosas! Aplausos mais altos para elas, que elas arrasaram nessa tarde. Muito, muito obrigado.